Alô, amigos, aqui estamos com mais um YouTube e eu quero me referir um pouco ainda ao último, no qual nós tratamos da questão do aborto. E já que estamos nessa linha, vamos tratar, quem sabe dá mais ouvinte essa. Vamos tratar de uma outra questão que também é muito controvertida, hein? Nos países como o nosso, a questão da educação sexual. Você, pessoalmente, é a favor ou contra? Contra, né? Ah, não, é a favor? Ah, então, antes de começarmos a debater, não se esqueça, você já me conhece. Curtir, descurtir, se achou ruim, falou, pô, hoje o Rui está realmente maluco, vou descurtir, descurte. E compartilha. Compartilha mesmo se não gostou. Assim. E eu vou compartilhar porque eu não gostei. Tá ótimo. E se inscreve agora. Se inscrever só se gostou, é claro. Né? Vou pedir para se inscrever se você não gostou. Hein? Ok. Então, vamos lá. Tudo isso que eu vou escrever agora, e que foi publicado no Observatório da Imprensa, é inspirado de uma situação que está acontecendo na Bélgica. Não é só no Brasil que acontecem as coisas malucas, não. Também acontece na Europa. Aí, no caso, é a Bélgica. Eu diria o seguinte, será que eu ouvi mal ou li mal? Mas a ministra da Educação da Bélgica disse, veja bem, aqui não se quer incitar os jovens à pornografia. Ministra da Educação. Nem ensinar a se masturbar. Opa! E nem se incitar a mudar de gênero. Isso que eu acabei de falar na boca de uma ministra da Educação da Bélgica é alguma coisa inédita. Nunca ninguém pensou que ia ouvir isso. E isso não é num lugarejo brasileiro dominado pelos evangélicos ou católicos carolas, mas na capital belga, Bruxelas, numa entrevista coletiva para a imprensa. Isso se torna quase inacreditável. Não é? Porém, a ministra achou que era necessária essa clareza diante da onda de desinformação e complotismo desfechada por católicos. Lá são os católicos, né? Fundamentalistas e islamitas, católicos fundamentalistas, cristãos, portanto, e os islamitas que não são cristãos, que são muçulmanos, diante da decisão do governo de destinar 2 horas anuais, ou seja, 2 horas por ano. Quantos minutos dá por dia? Quantos segundos dá por dia? 2 horas por ano. Você pega 2 horas, 120 minutos e divide por 365, você vai ter quantos minutos ou quantos segundos por dia de educação sexual. Então, quando se falou no governo belga que seriam dedicadas 2 horas por ano para ensino sexual, orientação sexual nas escolas, nas classes de adolescentes, não é para todos, hein? Para palestras de professores baseadas na iniciativa que se chama EVRAS, Educação para a Vida Relacional, Afetiva e Sexual. Em palavras mais objetivas, a iniciativa EVRAS, que já existia de maneira opcional desde 2012, foi oficializada nas escolas públicas e privadas, cujas aulas já começaram, no total, como já disse, 2 horas anuais, reservando-se a parte destinada
a orientação sexual às alunas e aos alunos, adolescentes de 12 a 16 anos. Essa decisão, chamada impropriamente de curso sexual, na verdade, orientação sexual, já provocou o quê? Agora você vai levar um susto. Incêndios em 8 escolas, atentados, provocando incêndios em 8 escolas. Algumas delas não podem nem ser mais usadas. Atacadas durante a noite por grupos de religiosos, católicos e muçulmanos islâmicos. De acordo com os jornais belgas que entrevistaram professores e orientadores sexuais, os pais das crianças em idade escolar vivem um clima de complotismo criado pelas redes sociais, semelhante aos destinados dos Estados Unidos e Brasil, mas no caso de fins políticos, com a proliferação de fake news. Uma delas distorce informações da OMS, Organização Mundial de Saúde, para assimilar a iniciativa EVRAS, Educação Sexual, Afetiva, etc., como incitação à pedofilia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Como ocorria no Brasil, circulam temas negacionistas e complotistas nas redes sociais ligados à crise do Covid, guerra na Ucrânia, manipulação da mídia, mudança climática e o wokismo, que é um neologismo francês derivado do inglês woke, acordado e desperto, que foi apropriado, esse tema foi apropriado pela extrema-direita internacional. O wokismo no Brasil também já deve estar sendo utilizado. A novidade dessa crise é a participação da comunidade islamita, muçulmana, cujo conservadorismo vai além dos católicos integristas e tem dificuldade de se integrar numa sociedade laica. Na França, existe mesmo uma certa resistência dos islamitas na integração de suas filhas nas escolas públicas, onde ostentam sua diferença religiosa com as outras alunas pelas roupas. Os meninos também, mas não é tão evidente. Por isso, na atual volta às escolas, na Europa, aqui na Europa já estão na fase de volta às escolas, o Ministério da Educação proibiu o uso da abaya. A abaya é uma espécie de mantô grande, um casaco amplo, largo, usado em cima do quê? Em cima do uniforme. A França, em muitas escolas, exige um uniforme, então os muçulmanos integristas inventaram essa história da abaya, que é um casaco, um sobretudo, um mantô, que se coloca em cima do uniforme. Então, não se vê nada, vai até os pés. Fecha. E pronto, claro, o professor sabe que ali está uma criança, uma menina muçulmana. É assim que eles driblam a escola pública, laica, e mostram sua religiosidade. Por isso, na atual volta às escolas, o Ministério da Educação proibiu o uso da abaya, uma espécie de mantô, como eu já disse, sobre o uniforme das alunas, cobrindo todo o corpo, até os pés. A Associação Direito dos Muçulmanos entrou com um recurso contra a proibição da abaya em nome do risco de discriminação religiosa e limitação dos direitos, alegando também ser uma roupa tradicional. O Conselho de Estado francês rejeitou esse recurso, considerando que essa roupa é uma afirmação religiosa dentro das escolas públicas. Na França não se brinca com essa história. Quando a lei laica proíbe quaisquer sinais religiosos manifestados de maneira ostensiva.
e rejeitou a desculpa esfarrapada de ser traje tradicional. Na Bélgica, o Conselho Belga de Coordenação das Instituições Islâmicas manifestou-se contra a iniciativa Evras. Na Bélgica era a educação sexual. Por intervir, veja bem, por intervir na liberdade religiosa e no direito dos pais guiarem a educação de seus filhos conforme suas crenças. Será que o papai e a mamãe entendem bem de ciência e não se deixam levar pelas crenças na hora de educar a menina com relação ao sexo? Existe muita menina que não sabe nada. Além de se casar virgem, não entende bolhufas de sexo. E isso vira um problema. Por coincidência, os mesmos jornais que publicavam nas sessões religiosas, as reações religiosas e os atentados e as tentativas de atentados na Bélgica contra o ensino sexual das escolas, lembravam o assassinato, foi agora, no dia 16 de setembro, a data que assinala um ano do assassinato, da morte pela polícia iraniana, da jovem Mahsa Amini. A jovem de 23 anos tinha sido presa por quê? Por quê? Por isso que é perigoso. Porque ela tinha colocado mal o hijab, que cobre, talvez ela tenha posto para trás e deixou os cabelos. Mostrar os cabelos é pecado, é errado. E deve ter tomado uma cacetada na cabeça e morreu com 23 anos. O Irã, as autoridades iranianas, exigem que as mulheres tenham o hijab, o véu em cima da cabeça, todo o tempo. E o vestido comprido, todos esses negócios, que também são exigidos pelos pentecostais. Assim. Se não, prisão. Bom, no Brasil não dá prisão, mas expulsão da igreja. Resumindo, tanto a orientação sexual nas escolas belgas, como roupas religiosas, como a baia ou hijab, proibidas nas escolas francesas, mas obrigatórias nos países islamitas ou islâmicos ou muçulmanos. E na maioria das famílias islamitas, imitadas pelos evangélicos pentecostalistas brasileiros, que são os vestidos longos e chales cobrindo os cabelos, mostram o quê? Uma dificuldade das religiões aceitarem a mulher como ser humano de iguais direitos como os homens, a mulher como igual ao homem, e não um ser que deve ser submisso ao homem, ser servil ao homem. As roupas e essas exigências só servem para humilhar, submeter. A crença da superioridade masculina defendida pelas religiões e que consta também dos livros sagrados, ainda é forte na Europa, reforçada pelas crenças vindas com a imigração dos países onde a mulher continua sendo objeto do homem, sendo considerada um ser inferior. É isso, meus caros. Agora você tem suficientemente, se você chegou até aqui, você tem suficientemente razão
para curtir ou para detestar o olhar crítico do Rui Martins. Faça isso. Curtir? Bah, detestar. Compartilhe com seus inimigos e seus amigos. E não se inscreva se você não gostou, mas se inscreva se gostou. E se gostou, entre nós aqui, ó. Se gostou, você mantenha este canal. Se inscreve aí. Porque daí eu continuo. Mas se você não se inscreve, eu acabo parando. Ok? Então vamos lá. Até a próxima.